Vamos lá falar sobre nitidez, como deixar as tuas fotos mais nítidas na edição. Eu quero te mostrar 3 formas que tu podes utilizar no Lightroom para tu deixares as tuas fotos mais nítidas. Eu sei que muitos fotógrafos têm dúvidas de Sérgio, como é que eu faço para deixar as minhas fotos mais nítidas? E existe um processo de edição e existe outro processo que não tem a ver com a edição, que tem a ver com a forma que nós fotografamos. Inclusive, eu vou deixar na descrição desse vídeo, um vídeo desse canal aqui também, onde eu falo mais sobre isso, tá? Sobre como nós podemos deixar as nossas fotos mais nítidas e alguns recados também na hora de fotografar, tá? Não só da parte da edição. Sérgio, onde é que eu trabalho nessa parte da nitidez? Tenho sempre dúvidas. Se tu não sabes muito de Lightroom, aproveita que tem muito conteúdo nesse canal que te vai ajudar, tá? Mas basicamente nós temos 2 canais principais do Lightroom, que é a biblioteca e a revelação. Onde é que nós trabalhamos na parte de nitidez? É aqui na nossa revelação, tá? Então a biblioteca não funciona tanto para isso, a revelação sim. E basicamente, nós temos aqui uma aba de detalhe, ok? Nós temos aqui 3 canais, intensidade, raio e detalhe e máscara, ok? Então a teoria é simples de entender. Quanto maior for a intensidade que eu der aqui, tanto na intensidade, como no raio, como no detalhe, mais nítida vai ficar a nossa fotografia, tá? Só que tem um problema, tá? Que não é um problema, é uma característica, que é o quê? Quando eu trabalho na nitidez através desses canais, eu estou a trabalhar em todos os pixels da imagem de forma igual. Ou seja, eu não estou a dizer, Lightroom, eu quero mais nitidez numa região do que noutra. Ao aumentar aqui a intensidade da nitidez, por exemplo, eu estou a aumentar a intensidade de toda a minha fotografia. Isso pode ser interessante, mas em alguns casos pode não ser tão interessante assim. Então essa é a primeira forma de trabalhar na nitidez, a forma mais simples, mas existem formas muito mais eficazes de fazer esse tipo de ajustes, tá? Então basicamente aqui eu posso pegar na minha fotografia e adicionar um pouco de nitidez. Vou aumentar a intensidade aqui e posso aumentar também um pouquinho do raio, tá? Essa nitidez, ela é adicionada a toda a fotografia, só que tem partes da fotografia que eu não queria que ficassem nítidas. E até pequenas marcas na pele, elas começam a ser realçadas, tá? Então isso não é muito interessante e muitas vezes eu vou estar a fazer esse ajuste e depois eu vou ter um trabalhão a fazer retoque de pele posteriormente. Uma forma de trabalhar na nitidez de forma mais localizada é eu fazer o seguinte, por exemplo, eu posso adicionar essa nitidez, posso aumentar o raio, eu tenho uma opção aqui de mascarar essa nitidez. Quando eu movo aqui esse slide de máscara, parece que não muda nada na minha fotografia, mas se eu clicar na tecla Alt ou Option, não é? no Mac, o que é que acontece? À medida que eu vou aumentando esse canal, a minha imagem fica assim nessa espécie de negativo, tá? Só preto e branco. E o que é que isso significa? É que quanto mais eu aumentar esse canal da máscara, mais o Lightroom vai preservar a nitidez apenas onde está em branco nessa imagem aqui, tá? Então basicamente, agora a nitidez está em toda a foto, à medida que eu vou aumentando, a nitidez ela fica só nas partes brancas, ou seja, por exemplo, nos olhos, tá? Que é onde eu quero principalmente que tenha nitidez. Olhos, lábios, sobrancelhas e basicamente todo o resto da imagem ele preserva, ele retira essa nitidez. Essa é uma forma já mais avançada de nós trabalharmos com a nitidez. E se tu me conheces há mais tempo, tu também sabes que existem outras ações que nós podemos fazer na edição. Por exemplo, nesse caso aqui, eu podia utilizar os meus presets inteligentes, por exemplo, tá? Para suavizar a pele do rosto. Olha aqui a diferença. Outro exemplo que podia ser feito, deixar, por exemplo, saturação dos lábios, deixar os lábios ligeiramente mais saturados, vai funcionar aqui também. Brilho nos olhos, também ia funcionar muito bem para essa fotografia. Ou seja, aí sim já são outros tipos de ajustes que nós podemos fazer juntamente com a nossa nitidez, tá? E com pouquíssimos ajustes, a nossa imagem já ganha uma vida muito mais interessante. E se tu quiseres mais informações sobre esses presets inteligentes, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se tu gostas de conteúdos como esses, é muito importante que tu deixes um comentário, tá? Basta uma mãozinha assim, Sérgio, gostei, ótimo vídeo. É importante isso porque, primeiro, tu vais ajudar o nosso conteúdo a chegar até mais pessoas e, segundo, tu vais me dar ideias também de conteúdos que eu sei que vocês gostam mais. Combinado? Mas dá para fazer mais do que isso, ou seja, eu posso trabalhar de forma geral, eu posso usar a máscara para preservar algumas partes da imagem, mas eu posso fazer isso também com ajustes localizados, tá? E isso, na minha opinião, é uma das melhores formas de eu trabalhar na nitidez, ou seja,
Da mesma forma que eu adiciono um pincel de ajuste para deixar a minha imagem mais clara, por exemplo, eu posso adicionar um pincel para deixar essa parte da imagem mais clara. Eu posso também fazer isso utilizando o quê? Ajustes de nitidez. Ou seja, eu posso nessa imagem, por exemplo, trazer um pouco mais de nitidez no ambiente da foto, ou nitidez nas pessoas. Nessa foto aqui, por exemplo, o que é que na minha opinião ia ficar bem? Ia ficar bem, por exemplo, eu trazer um pouco de nitidez nessa região aqui, para trazer mais intensidade nessa vegetação, ok? Então o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar um pincel aqui só no meu fundo, eu posso clarear, se fizer sentido para mim, e aí sim, no ajuste localizado, ou seja, nessa máscara aqui, eu posso trazer um pouco mais de nitidez, ó. Eu posso adicionar nitidez ou retirar só nessa região. Ah, Sérgio, mas não deu assim uma intensidade tão grande, tá? O que é que nós podemos fazer? Existem outras formas de trabalhar na nitidez que não são apenas esse canal de nitidez aqui. Quais são essas formas? Por exemplo, a textura e também a claridade. Ó. Eles deixam a nossa imagem com muito mais detalhes, tá? Só que qual é o grande problema? Esses detalhes só são interessantes em algumas partes da imagem. Ó. Se eu colocar esses detalhes aqui, olha como fica muito artificial. Pelo menos eu não gosto. Então eu vou criar esses detalhes apenas no ambiente da minha fotografia. E nesse caso aqui eu até achei que ficou muito claro. E olha como esse ajuste aqui, ó, ele já dá uma boa diferença na minha imagem. Outra forma de fazer isso é trabalhar com os ajustes automáticos. Eu quero trazer um pouco mais de detalhes para o ambiente dessa imagem. O que é que eu posso fazer? Eu posso selecionar o fundo da minha imagem, aumentar um pouco da textura, aumentar um pouco da claridade e aí sim, ó, só com esse ajuste, olha como a minha imagem já traz muito mais intensidade de detalhes no fundo, tá? E caso tu gostes, por exemplo, de um ambiente um pouco mais desfocado, com aquele efeito de sonho, existem também presets inteligentes que fazem isso, ó. Eu tenho um que se chama fundo cremoso, tá? E basicamente, olha como ele dá esse efeito mais de sonho, mais desfocado para a nossa imagem. Olha aqui o antes e depois. Funciona também, tá? É tudo uma questão de gosto, tá? Não existe certo, não existe errado. Eu só te estou a dar aqui os caminhos para tu fazeres aquilo que fizer sentido para ti. E existem outras formas de adicionar nitidez. Então, na hora que eu vou exportar essa imagem, eu posso também adicionar uma nitidez na exportação, tá? Então, ó, eu cliquei aqui em exportar e aqui na nitidez de saída, eu tenho uma opção aqui, ó, de nitidez para tela, para papel brilhante, e a intensidade dessa nitidez. Então, Sérgio, qual é o certo? Depende do gosto pessoal, tá? O que tu podes fazer é testes. Podes ver aqui na nitidez de tela, por exemplo, e fazer um teste baixo, padrão e alta e vês qual é que faz mais sentido para ti, tá? Então essa é mais uma forma de eu adicionar nitidez para a minha fotografia. Sérgio, qual é a certa, qual é a errada? Depende, tá? Depende de cada caso. Inclusive, quando eu falo de presets, não é só presets de cor. Existem presets de muitas coisas, de importação, de exportação. Já tenho aqui alguns presets de alta resolução, DNG, para slideshow, para internet. E esse aqui é um exemplo. Ou seja, em vez de todas as vezes tu teres que ir lá fazer as configurações para cada uma das exportações, tu podes pegar um preset, aplicar esse preset e ele já tem as configurações certas de nitidez, resolução, de tamanho das imagens para cada tipo de objetivo de exportação. Inclusive esses presets aqui estão lá também no pack de presets inteligentes, tá? Então essas aqui são algumas formas que nós temos para adicionar nitidez nas nossas fotografias dentro do Lightroom e se esse conteúdo fez sentido para ti, deixa um like, subscreve esse canal. Por hoje é isso e por aqui eu vou deixar mais um vídeo que te vai ajudar a viver melhor de fotografia.